Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente começando a apostila 6 aqui hoje, tá? Capítulo 20, equações lineares com duas variáveis e sistemas lineares com duas equações e duas variáveis, tá? Lembrando que eu deixei as correções lá no começo do vídeo, tá? Corrige lá pra gente a outra apostila, que era a última aula, tá? Começando essas aqui, vamos lá. Equação linear com duas variáveis. Equações do tipo ax mais by igual a c no universo R ao quadrado, onde a, b e c são reais e x e y são variáveis, são chamadas de equações lineares com duas variáveis livres ou incógnitas, tá? Exemplo, 2x menos 3y igual a 0, raiz quadrada de 3 vezes a mais 8b é igual a 7, 0x mais yx 0x mais 0y igual a 0, 0x menos 3y igual a 4 e menos x mais 0y igual a 0. São equações lineares com duas variáveis. Contra-exemplos. 2 vezes o módulo de x mais 3y igual a 5, 5 ao quadrado menos 4b igual a 0 e assim por diante, né? Não são equações lineares com duas variáveis, tá? Virando a página 48, gráfico de equações lineares no plano R2 ao quadrado. Temos basicamente três casos. Primeiro caso, ax mais by igual a c, com a diferente de b de 0, ou b diferente de 0. Já vimos que o gráfico de ax mais by igual a c, com a diferente de 0 e b diferente de 0 no plano A é uma reta. Exemplo, o gráfico de 2x mais y igual a 1, né? O resultado aí pode dar 0,1 ou meio 0,0, né? Então ele acha lá o ponto de cada um, né? E risca ali, né? Gráfico 2 de 2x mais 0y igual a 3, né? Ele dá um gráfico reto ali, né? Um ângulo de 90 graus, dá 3 meios, né, e 0, né? Aí ele dá outro gráfico pra gente de 0x menos y igual a 1, que vai dar menos 1, né? Ele dá o segundo caso de 0x mais 0y igual a 0. Nesse caso, o gráfico do plano R2 ao quadrado é o próprio plano, uma vez que qualquer par ordenado x e y satisfaz 0x mais 0y igual a 0. Terceiro caso, 0x mais 0y igual a c, com c diferente de 0. Nesse caso, o conjunto verdade é o vazio. No plano R ao quadrado não se coloca ponto. Aí dá o conjunto verdade de uma equação linear com duas variáveis de solução da equação ax mais by igual a c, sendo a diferente de 0 ou b diferente de 0, né, u pertencente ao R ao quadrado. Supondo que queiramos encontrar o conjunto verdade da equação x mais 2y igual a 1, ou seja, o conjunto cujos elementos sejam os pares de x e y que satisfazem a equação. Como o gráfico de x mais 2y igual a 1 é reta, existem infinitos elementos em V. Por exemplo, menos 1 e 1, 1 e 0 e 3 e menos 1 são elementos de V, pois menos 1 mais 2 vezes 1 é igual a 1, e 1 mais 2 vezes 0 é igual a 1, e 3 mais 2 vezes menos 1 é igual a 1. Entretanto, esses são apenas 3 dos infinitos elementos de V. Como x mais y mais 2y igual a 1 é igual a x igual a 1 menos 2y, podemos representar o conjunto verdade ou V por conjunto verdade é igual a 1 menos 2 y e y atrás, pertencente aos reais. Tal que y pertence aos reais também. Ou seja, ver o conjunto dos cubos
desculpa, elementos são pares de forma xy, 1 menos 2y, sendo que y pode assumir qualquer valor real. É importante destacar que essa maneira de representar v não é a única. Como x mais 2y é igual a 1 e y é igual a 1 sobre x dividido por 2, podemos escrever essa v também. V vezes 1 v menos x sobre 2 e r ao quadrado é igual a tal que x não pertence aos reais. É importante destacar que essa maneira de representar v não é a única. Como x mais 2y igual a 1, né, y igual a 1 menos x sobre 2, podemos escrever também que v é igual a x, né, e 1 menos x dividido por 2, que pertence aos reais ao quadrado, tal que x pertence aos reais. Observe que as duas formas, né, 1 menos 2y, y e r ao tal que y pertence aos reais e x menos 1, não, x1 menos x sobre 2, tal que x pertence aos reais, representamos no mesmo conjunto. De modo geral, o conjunto verdade da equação ax mais by mais c igual a 0, com a diferente de 0 ou b diferente de 0 no plano r ao quadrado, pode ser representado de várias maneiras. Vejamos algumas delas. Uma maneira e mais simples também, a menos usada, é escrever v é igual a, abre chaves, abre parênteses, x e y, fecha parênteses, pertence aos reais ao quadrado, tal que ax mais by é igual a c, fecha parênteses. Então, virando a página 49, se A é diferente de 0, podemos isolar a letra x e representar v como a seguir. V é igual a, abre chaves, abre parênteses, c sobre a menos b sobre a vezes y, fecha parênteses, pertencente aos reais ao quadrado, tal que y pertence aos reais, fecha parênteses, fecha chaves, desculpa. É comum usar uma outra letra no lugar de y. As letras mais usadas são T, delta, recordando, delta é a versão minúscula da primeira letra do alfabeto grego e se lê alfa. E ômega é a versão minúscula da 11ª letra do alfabeto grego e se lê lambda. Assim podemos apresentar o conjunto anterior por exemplos também das seguintes maneiras. Aí ele dá lá essas maneiras de usar, né? Ele dá o exercício resolvido. Virando a página 50, sistemas de linear com duas equações e duas variáveis. Se A, B, C e D, E e F são números reais dados e x e y são as variáveis, então A vezes x mais B vezes y é igual a C e D vezes x e E vezes y é igual a F, né, no universo de U ao quadrado. Em um sistema linear de duas equações de duas variáveis, vejamos como resolver sistemas lineares com duas equações. Aí ele dá lá pra gente aí as equações, a gente vai ver lá nos exercícios. Sistema possível e determinado. Quando um conjunto verdade de um sistema linear é unitário, dizemos que o sistema é possível e determinado. No exercício 7, né? Sistema possível e indeterminado. Quando o conjunto verdade de um sistema linear de universo U ao quadrado tem infinitos elementos, né, dizemos que o sistema é possível e indeterminado. O sistema de exercício, tá? Aí voltando, página 51,
Sistemas impossíveis. Quando um conjunto verdade de um sinal linear é vazio, dizemos que esse sistema é impossível, ou o sistema é incompatível, ou ainda o sistema não admite solução. O sistema de é a intersecção de retas. Um sistema dado por ax mais by é igual a c, sendo a diferente de zero ou b diferente de zero, e dx mais ey é igual a f, sendo d diferente de zero ou e diferente de zero, um elemento U representa no plano r ao quadrado a intersecção de duas retas. As duas retas são concorrentes. Isso é, interceptam-se em um único ponto, se somente se o sistema é possível e determinado. As duas retas são paralelas não coincidentes, se e somente se o sistema é impossível. As duas retas são coincidentes se e somente se o sistema é possível e indeterminado, né? Voltando, pessoal, então a gente vai aqui para os exercícios, né? Vai dar revisão de equação de reta, né? Toda equação na forma x mais by mais c igual a zero tem como gráfico uma reta no plano cartesiano e vice-versa. Toda reta que não é paralela ao eixo 0y admite uma equação reduzida da forma y igual a x mais b, em que a é o coeficiente angular da reta tangente do ângulo de inclinação e b é o coeficiente linear da reta coordenada do ponto que intersecção de reta com o eixo 0y. Então vamos lá. 1. Obtenha a equação reduzida e esboce um gráfico das seguintes equações de retas, né? Então ele dá lá pra gente, vou pegar a caneta aqui, achei. O A ele dá pra gente lá, ó, y menos x menos 3 igual a zero, né? Então a gente coloca aqui, ó, y é igual a x mais 3, né? Vírgula para x igual a zero, né? Então vai ficar y é igual a 0 mais 3, né? Y é igual a 3, né? Ou y é igual a menos 3, né? Assim, o gráfico, né? Então vai ficar assim, ó, uma reta aqui, outra reta aqui, aqui é y, aqui é x, né? Aqui é 0, então vai ficar 1, 2, 3, 2, 3 e 1, 2, 3, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, né? Então, já que ele falou onde é, né, ele intercepta aqui, né? Então vai ficar assim, ó. Eita, coisa feia. Vai ficar aqui, ó. Certo? Né? Então esse é o A. Peço que vocês façam do 1, né? O B e o C e o 2, tá? O 3 não precisa fazer. Aí a gente vai cair na página 53, né? Página 53, equações lineares, né? Equações do tipo ax mais by igual a zero no universo r ao quadrado, onde a, b e c pertencem aos reais e y e x são as variáveis, são chamadas de equações lineares com duas
variáveis livres, né? Então ele dá lá no 1, dizer cada equação com duas variáveis é linear ou não, né? Então vocês façam aí o 1, depois a gente corrige. Eu vou fazer o 2 aqui com vocês, para vocês entenderem, né? Vou colocar aqui, ó, página 53, o 2A, né? Fazer o gráfico do plano R ao quadrado, né? Então, menos, não, x menos y é igual a 2. Então aqui vai ficar mais ou menos assim, ó. Y, x, né? Então vai ficar aqui 1, 2, 3, 2, 3, 0. Aqui vai ficar 1, 2, 3, 2, 3. Aqui 1, 2, 3. Menos 3, menos 2, menos 1, né? Então vai cortar entre menos 2 aqui e 2 lá, tá? Fazer melhor isso aqui que ficou feio. Vai fazer. Um, dois, três, 0, 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3. Então vai do menos 2 no 2. Tá? Então vocês façam aí também o 2, o A, B, C e D, tá? Aí o 3, ele tá pedindo pra gente mostrar os quadrantes, né? Quadrantes, né, do anti-horário, né, 1, 2, 3 e 4, né? Então, vou fazer aqui também, deixa eu ver quanto tá o tempo do vídeo. Ah, dá tempo de fazer. Deixa eu fazer aqui, né? Fazer o 3 aqui, ó. Tá pedindo, né, fazer o gráfico das equações lineares do tipo R2 ao quadrado. Esse gráfico recebe nomes especiais. Após fazer os gráficos, associe a cada um deles um dos nomes a seguir: eixo X, eixo Y, bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, bissetriz do segundo e quarto quadrante, né? Então vamos lá. O A é x menos y igual a 0, né? Então a gente faz aqui y e x, né? Então vai ficar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E esse aqui vai ficar igual a 1, 1 igual a 1. Né? Então, vou cortar daqui pra cá. Aí ele fala pra gente que esse aqui é bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes, né? Primeiro e terceiro quadrante, primeiro, segundo, terceiro e quarto, né? Primeiro e terceiro quadrante, tá? Aí vocês façam o B, o C e o D, tá bom, pessoal? Obrigado.